Mas vamos lá. Então, muito bem. Para aqueles que não têm... Eu vou falar tudo bem básico, tá, gente? Então, se não entendam mal, mas eu quero que não falte nada para a gente poder fazer as coisas. Então, eu tenho aqui um diretório, né? E aí a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Existem alguns compiladores que, automaticamente, eles identificam que uma determinada fonte é Fortran pela extensão do arquivo, tá? Então, eu estava fazendo um teste para ver se eu conseguia visualizar na tela direitinho as coisas, né? E aí verifiquei aqui que o GFortran, por exemplo, ele não identifica qualquer arquivo como sendo um arquivo fonte Fortran. E aí, a hora que você vai compilar, ele acaba dando um erro. Então é o seguinte, ó, veja que eu criei aqui dois programinhas. Eu fiz um que chamei de first, né, e um outro de first.f e um first.f77. Porque eu queria, e a extensão dos arquivos Fortran 77 era .f77, né? Então eu comecei fazendo esse programa, né, que é uma coisa bem, se eu der um mole aqui nesse first.f77, vocês vão ver que é um programa bem besta aqui, ó. Coloquei aqui um comentário, então eu comecei com um C, né, na linha e coloquei, né, isso é um comentário. Aí usei aquele programa de controle, né, program, chamei o programa aqui de início, defini uma variável do tipo real como um nome AUX, usei um comando de atribuição, AUX igual a 10, não precisa copiar isso aqui não, que a gente vai fazer isso de novo, tá? AUX igual a 10, e mandei ele simplesmente escrever na tela. Escreva na tela, no formato livre, valor de AUX igual, aí o nome da variável aqui, AUX. Fim lógico, stop, fim físico, end. Então, programinha bem simples para ele escrever na tela. Valor de AUX é 10, tá? Só isso. O F77 é das versões mais antigas de compiladores, tá? Então, tinha um compilador que chamava Fortran 77. Tinha o G77, o compilador. Então, esse compilador G77 aceitava essa extensão. Veja que é só um nome, tá? Não tem diferença nenhuma. Mas o compilador, ele tem lá embutido nele ele entende algumas fontes, né? Como sendo um código Fortran. Então, veja, eu escrevi F77, porque era como se escrevia um programa Fortran 77 antigamente, tá? Eu usei essa extensão. Aí, qual foi o problema? Quando a gente vai compilar, então como é que a gente compila um programa? Eu uso o compilador, o compilador que eu tenho instalado aqui é o GFortran, tá? Então, GFortran, eu poderia simplesmente escrever GFortran e escrever aqui, ó, first.f77. Posso fazer assim, tá? Posso simplesmente fazer assim. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Veja, eu estou falando por compilador. Olha, tem esse arquivo fonte, eu quero que você crie um executável. É isso que a gente está falando quando você simplesmente escreve o nome do compilador sem definir nenhuma opção. Ele vai pegar esse programa, vai compilar e vai criar um arquivo que, em geral, ele vai ter um nome a.out. Tá? Se eu não disser nada para ele, se eu não definir um nome, ele simplesmente vai criar um arquivo chamado a.out. Vamos ver o que acontece? Aqui provavelmente ele não vai criar, porque ele por um outro motivo. Então, o que vai acontecer? Ó? Ele disse o seguinte, olha, first.f77, formato do arquivo não reconhecido. Ele não reconheceu isso como um formato do Fortran 77. Né? Quebrou aqui o link do script, erro de sintaxe na linha 1. Né? E aí deu uma mensagem, LD retornou significa que é um erro, né, quando ele retorna 1, na saída aqui, né, no status de saída. Então, é um código que o programa mostra para a gente para dizer que teve um erro. Tá? Enfim, não reconheceu o programa como um programa Fortran 77. Tá?
Eu demorei um pouquinho para perceber que era esse o problema, porque eu vi lá o erro, né, erro de sintaxe na linha 1, porque o Fortran sempre vai te dar a mensagem, ó, tem um erro em tal linha, tá? Então, aí você vai lá naquela linha e vê o que está acontecendo. Depois a gente vai fazer vários exemplos de erro para como que a gente identifica esse erro. Mas a gente sempre tem que olhar na hora da compilação essa mensagem que ele dá, porque ele vai dizer, ó, erro na linha tal, erro na linha tal, vai colocando lá um monte de erro, tá? E aí você vai olhando para aqueles erros e vai resolvendo o problema, tá? Vai debugando à medida que você vai fazendo o programa. Então, veja, aí eu percebi que, na verdade, não tinha problema nenhum com o meu código, tá? E aí eu simplesmente fiz o seguinte, cp first.f77 first.f. Só isso. E aí, Fortran first.f, tá? Se eu fizer isso, veja que ele não deu erro nenhum. Se eu listar aqui, então, o comando ls-ltr vai dar a lista pela ordem de antiguidade, né? Ele vai colocar o mais velho primeiro e o mais novo por último. Olha só o que ele criou. Ele criou um arquivo que ele pintou, inclusive, o nome de verde, porque é um default do meu sistema operacional aqui do Bash, do Bash, né? E ele pintou isso aqui de verdinho, que significa que é um arquivo executável, tá? E o nome que ele criou, como eu não disse nada para ele, foi a.out. Então, se eu quiser executar esse arquivo, basta que eu dê aqui um ponto barra, a.out, e ele vai, olha lá, jogar na tela, valor de autos igual a 10. Foi exatamente o que eu escrevi lá no programa. Certo? Então, como é que eu posso compilar agora para ele criar o arquivo com o nome de executável que eu quero? Ah, e outra coisa, para quem não conhece muito do Linux, veja, ó, quando você dá um ls no nome do arquivo, deixa eu botar aqui, deixa eu dar um clear, ls-ltr_out. Ó, então veja, esse foi um arquivo que ele criou agora, ele te dá várias informações, né? Então eu tenho aqui, ó, um código que vai mostrando sempre as letras, ou um tracinho, R, W e X, tá? 3 vezes, numa sequência de 3 vezes. Então, as 3 primeiras aqui é para o usuário, né? Representam o usuário. Então, RWX, R de read, W de write e X de executável, tá? Aí vem de novo a nova sequência, ó, RWX. Essa sequência é para o grupo que o Linux consegue, você, quando instala, você configura dentro do sistema operacional um grupo de usuários. Né? Então, para o grupo de usuários, o que o grupo de usuários pode fazer com esse arquivo? Pode ler, pode reescrever e pode executar. É isso que está escrito ali, RWX. E os últimos 3 é para outros usuários que não fazem parte do grupo. Tá? Então, o que os outros usuários podem fazer? Eles podem ler o arquivo e podem executar, mas eles não podem modificar o arquivo. Tá? É isso que significa aqui. Então, por que ele pintou de verde aqui? Porque tem o X, tá? Aqui como indicando que esse é um arquivo executável. Quer ver? Ó? Se eu der um ls nos outros arquivos, por exemplo, F77, o first.f77, né? Veja que aqui, ó, só tem o RW e um tracinho, RW tracinho, R tracinho tracinho. Então significa que você só pode ler e escrever nesse arquivo, você não consegue executar. Tá certo? E se não tiver, se só tiver o R, é porque você só pode ler. Então, nesse caso aqui, por exemplo, ó, esse arquivo, para quem não é do grupo, para quem é de fora e acessou e está vendo aquele diretório por alguma permissão, só vai conseguir ler, não vai conseguir nem executar e nem modificar esse arquivo. Então, a gente identifica por aqui se esse arquivo é um arquivo executável ou não, tá? Mas vamos lá. Primeira coisa que eu fiz aqui, ó, foi compilar sem dar um nome para o arquivo. Tá? Eu posso fazer isso diferente. Então, por exemplo, gfortran -o significa -o de output.
o nome do arquivo de saída. Eu quero que o nome do arquivo de saída seja first. E aí, eu digo lá qual é o nome do arquivo de entrada. Então, ó, sequência, compilador. Indicação de que eu quero que o nome do arquivo de saída seja o primeiro nome que está à frente dele, first. Poderia ser primeiro, por exemplo, sei lá, alguma coisa, o que eu quiser, colocar um nome. E aí, o nome do arquivo fonte que ele vai compilar o código. Então, se eu fizer isso, olha lá, ó, e der agora um ls-ltr, veja que ele criou um executável chamado first. Tá? Então, se eu quiser executar esse arquivo, ./first, e ele vai executar aqui o nosso programinha. Tá? Então, a primeira dica, como é que eu compilo um programa? Né? Então, ali no... Se você estiver usando algum desses aplicativos de visualização, ele vai ter um botão lá, compilar, criar executável, debugar, tem lá as várias opções. Aqui, na mão, é assim que a gente faz. Uma compilação bem básica. Muito bem, então vamos lá. Eu vou usar um editor de texto, que é um parente do NEdit, do programa GNU, que é o gedit. Tá? Então eu vou dar um gedit. Vou criar um programa que eu vou chamar de novo.f. Então, para mim, aqui no meu sistema, os arquivos com extensão .f, o compilador Fortran vai identificar como sendo um arquivo fonte do Fortran, tá? Então, eu vou chamar esse cara de novo.f. Como o gedit joga umas mensagens de erro aqui, eu vou jogar esses erros, tá? Num arquivinho que eu vou chamar de erro.log. São as mensagens que ele fica jogando na tela por algum motivo, tá? Só para não ficar sujando a minha tela aqui com sujeira, ele vai jogar os erros dentro desse arquivinho chamado de erro.log. E eu vou colocar aqui um e-comercial no final, que eu quero que ele abra o gedit, mas que ele não tranque a minha janela. Eu quero que ele rode num modo background. Então, eu estou usando um e-comercial aqui no final, tá? Maravilha. Então, vamos lá. Vocês viram que aqui, ó, o gedit, eu já configurei o gedit para ele entender que a fonte aqui é Fortran. A opção que eu tinha aqui embaixo no gedit era Fortran 95. Então, eu aceitei essa fonte no Fortran 95. Não vai corresponder exatamente ao que acontece quando a fonte é Fortran 77, mas não tinha outra opção. Então, eu escolhi a opção. Vocês vejam que tem várias outras opções de fonte aqui, né? No gedit. Então, C++, C, COBOL, nossa, COBOL é velho, hein? Mas eu achei aqui o Fortran 95. Aí foi a mais próxima que eu achei, então optei por essa fonte, tá? Maravilha. Então eu escolhi essa fonte, e vejam que aqui, como eu coloquei um C na primeira coluna, ele já identificou isso como sendo um comentário e pintou a tela de azul. Essas edições são boas por conta disso, porque elas facilitam depois na visualização. Às vezes fica um carnavalzão, assim, mas ajuda. A gente consegue perceber, ó. Se eu tirar o C da primeira coluna, ó, ele pinta de preto, tá? Vamos ver se eu colocar uma exclamação. Ele já entendeu como um comentário também. Então, ó, primeiro comentário na primeira linha. Então, se eu usar C na primeira linha, ele vai entender isso aqui como um comentário, né? A gente já viu isso. E se eu tirar da primeira linha, o que acontece, ó? Ele já apaga, já tira a cor azul. Por quê? Para que ele entenda que é um comentário, quando eu uso a letra C, ela tem que estar na primeira coluna. Então, esse é o padrão da folha de codificação Fortran 77, certo? Então, eu já consigo ver essa diferença. E se for uma exclamação? Se for uma exclamação, não precisa estar na primeira coluna, ó. Pode ser em qualquer ponto do programa, certo? Mas se for a letra C, tem que estar na primeira coluna. Então, se tiver na primeira coluna, ele identifica isso como uma linha de comentário. Por quê? Porque o arquivo é .f, é um F77. Ele está identificando que ele não é formato livre, que eu não posso escrever num formato livre, que eu tenho que obedecer à folha de codificação. Tá? Então, isso é uma linha de comentário. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, o primeiro exercício nosso aqui, é criar
um programa para somar uma variável, tá? Uma coisa bem simples. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar a variável. Então, lembrem-se das aulas passadas lá, que a primeira coisa que a gente coloca dentro de um programa são as declarações. O primeiro passo são as declarações. Então, a gente vai colocar aqui um comentário dizendo o seguinte: declaração de variáveis. Sempre que possível, a gente vai usar alguma identificação, né, para deixar o programa bem estruturado, bem documentado. Então, a gente usa alguns artifícios aqui para deixar o programa mais bonitinho. Vou ver se ele vai aceitar o meu... Não. Então, deixei aqui uma indicação de que eu vou fazer a declaração de variáveis. Então, essa é a primeira parte do programa, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui... Deixa eu fazer um... Vou criar uma variável real. Vou chamar de var. Tá? Criei uma variável que eu vou chamar de var. E vou fazer uma coisa bem simples. Var igual a 10. Tem uma outra variável aqui, que eu vou chamar de var 2. Eu vou fazer que var 2 vai ser igual ao var mais 5.5. O programa, então, ele começa... detalhe, aqui era a declaração de variáveis, aqui eu vou começar, então, depois que eu declarei as variáveis, eu vou colocar aqui, ó, Ctrl V, início do programa. Então, primeira parte, declaração de variáveis. Primeira parte, a declaração de variáveis, aí vem a parte do programa principal, né? A parte principal do programa, que são os comandos, as equações, os códigos. E o fim do programa... um end. Não vou nem colocar o stop, eu vou colocar o end, que é o fim físico. Vou colocar um comentário aqui, ó. Fim físico. Tá? Veja que eu coloquei um comentário em qualquer ponto do programa, né? Então, um programa bem simples. Eu fiz a declaração de variáveis, então eu criei uma variável que eu chamei, que é do tipo real, né? Chamei de var, e uma outra de var2. Usei um comando de atribuição aqui para var igual a 10. Né? Isso é um comando de atribuição. E usei aqui uma expressão de soma, né? Um comando de atribuição para essa variável var2, usando o valor de var e somando a essa variável um valor 5.5. Então, esse é um programa bem simples e que tem um erro, tá? Proposital, obviamente. Vamos lá. Vou salvar aqui esse programa. Eu sei que ele tem um erro, ele vai dar um erro aqui. Mas eu quero que ele dê um erro, tá? Então, eu vou compilar. Como é que eu compilo? Venho aqui, gfortran. Eu chamei de novo.f. Vamos chamar isso de novo, simplesmente. Novo, menos O. Quero que o arquivo de saída seja chamado de novo. Simples. Ou, vamos fazer assim, ó, novo.exe, tá? Posso escolher o nome que eu quiser. O nome que eu quiser. Novo.f. Esse é o comando que a gente vai dar para compilar esse programa. Tudo bem? Vamos lá.
Então, ele está dando um erro, né? Um erro que eu sabia que ia acontecer. Então, vejam sempre assim, ó, quando você vai compilar, ele sempre vai dar essas mensagens, ó, novo, deu um erro, né, novo.f, 92, mostrou aqui uma linha que está com algum problema, ó. Então, ele colocou aqui, ó, um número 1 embaixo da palavra real, né, e aí disse o seguinte, um erro, um caractere não numérico na área que é destinada a rótulos. Certo? Então, real, o problema é o real, var, var2. E aí ele dá uma mensagem que muitas vezes a gente não entende, né? Então, uma afirmação não classificada, ou não classificada. As mensagens, às vezes, não são muito claras, as mensagens de erro, tá? Mas vamos lá, onde que está o problema? Onde é que o programa tem que começar? Tem que começar na coluna 7. Esse é o erro, tá? Então, eu vou arrastar aqui, ó. Coloquei 6 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a primeira letra aqui caiu na coluna 7. E, a princípio, o problema estará resolvido. Vamos ver? Então, vou voltar para lá, corrigir isso. Vejo que problema resolvido. Então, ó, criou um arquivo aqui chamado de novo.exe. Se eu executar esse arquivo, veja que ele não vai fazer nada, né? Porque eu não mandei ele fazer nada, eu simplesmente mandei ele somar. Então, ele somou a variável. Tá certo? Então, veja que se tiver na coluna, antes da coluna 7, e aqui os editores, eles sempre contam um a mais, tá? Mas é só contar aqui no espaço, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a letra R está na coluna 7. Eu sei que ela está na coluna 7. Alguns editores, eles marcam a coluna 7, né? Com uma cor diferente. Esse daqui não está marcando. Mas, enfim. Então, esse era o erro. Então, vamos lá, recapitulando. Consertei o erro, porque agora ele tem as colunas aqui, né? Certinhas, as 6 primeiras colunas estão reservadas para comentário, para rótulo de comando e para linha de continuação. Então, eu não posso usar comandos nessas colunas. E foi esse o erro que ele reclamou quando ele disse aqui, ó, um caractere não numérico no rótulo, né? No lugar onde é esperado um rótulo, quer dizer, um número, uma indicação de comando, alguma coisa do tipo, tá certo? Então, a gente criou 2 variáveis, nós criamos 2 variáveis, var e var2, do tipo real. Comecei o programa com um comando de atribuição, var igual a 10. Depois, um outro comando de atribuição, var2 é igual a var mais 5,5, né? Porque é um real. Fim do programa. Veja que ele simplesmente terminou no fim físico. Eu não precisei de um fim lógico, de um stop, tá? Como eu não coloco stop, o que ele faz? Ele vai dizer, vai usar o fim físico como fim lógico também. Mas como é que a gente sabe se ele fez certinho o nosso programa, né? Então vamos lá, vamos colocar para ele fazer o seguinte, eu vou pedir para ele escrever na tela, então vou mandar ele fazer um write na tela, então asterisco, no formato livre, eu não vou definir qual é o formato, e vou dizer para ele, ó, uma cadeia de caracteres. Uma cadeia de caracteres tem que estar sempre entre apóstrofo dentro do programa. Ele vai identificar que aquilo é um caractere porque está entre apóstrofo. Então vamos lá. O valor da soma lembrando que a gente nunca coloca acentuação, né? E aí vou botar um igual, aqui é igual. Cadeia de caracteres, qual é a variável que eu quero escrever? Eu quero escrever var2. Tá? Então vou escrever, vou salvar aqui o arquivo, vou compilar de novo e vou executar o programa. Qual é o resultado que eu espero? Que ele escreva na tela, o valor da soma é 15,5. É isso que eu quero que ele escreva na tela. Tá? Então vamos compilar. Então,
B Fortran menos O, novo ponto S, exe, né? Novo ponto F. E veja que ele vai, como eu estou usando o mesmo nome, ele vai escrever por cima do arquivo anterior, tá? Então ele vai compilar. Se eu der um ls-ltr aqui, ele vai jogar aqui para mim o executável, novo ponto S. E eu vou executar. Então, novo ponto exe. O valor da soma é 15,5. Então, a primeira tarefa nossa aqui, que era um programa para somar uma variável, nós já executamos. A próxima tarefa nossa é criar um programa para calcular uma média entre dois valores, né? Não vou criar um programa novo, eu vou usar o mesmo programa que nós estamos utilizando. Então, eu tenho aqui que o valor da soma, vou pegar então aqui e vou dizer, primeira coisa que eu vou fazer, aliás, eu não vou fazer, eu vou fazer o seguinte, vou dizer para ele, ó, média igual a var mais var2. E aí eu vou colocar aqui entre parênteses. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui para a gente ver por que é importante o parênteses. Vou colocar aqui, ó. Var é igual a var2 dividido por 2. Tá? E aí eu vou dizer para ele. Write na tela no formato livre. A média entre os valores é igual. Fecho a cadeia de caracteres, vírgula, e vou escrever na tela média. Então vamos lá, tem várias atrocidades aqui no que eu fiz. Tá? A princípio, ele vai funcionar. Não vai dar erro nenhum. Vamos ver se ele vai rodar. Vou salvar. Salvei aqui. Então o que eu quero é simplesmente calcular a média entre var e var2. Beleza? Eu chamei aqui uma variável de média, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Qual é o resultado que a gente espera, gente? Var é 10, var2 é 15,5. Quanto que dá? 25,5 dividido por 2 vai dar 12,25, certo? Não, 12,75. É esse o valor que tem que dar aqui no valor de média, tá bom? Vou compilar de novo. Salvei o arquivo, vou compilar, salvei e vou executar. Olha lá o valor que ele me deu. Primeira coisa, observem aqui. Deixa eu jogar isso mais para cima. Vou executar de novo. Então veja o que ele fez. Ó. Ele escreveu lá, como antes, o valor da soma. E veja que aqui ele colocou 15,5 e várias casas decimais aqui, né? Por quê? Porque isso é um valor real. Certo? Aqui, ele colocou a média entre os valores é 17. Primeiro, o valor está errado. Segundo, ele colocou como um inteiro. Então, vamos entender o que aconteceu aqui. Duas coisas. A primeira delas, por que o valor apareceu aqui como inteiro? Certo? Então, como começa por M, ele vai considerar que essa variável é do tipo inteiro. Independente do resultado ser um resultado real, ele colocou como se fosse um inteiro. Por quê? Porque eu estou usando o que a gente chama de declaração implícita de variáveis. Já vou mostrar para vocês como é que a gente deve fazer para não ter esse tipo de problema. Primeiro, vamos lá. Então, eu sei que média é um valor real. Então, eu vou declarar aqui, junto com as outras variáveis, que média também é um valor real. Vamos ver o que acontece? Então, sendo média um valor real, eu vou compilar, salvei já, vou compilar novamente o programa, compilei, gerei um novo executável e vou rodar de novo. Olha lá. Agora, né, ele não truncou mais, em vez do valor certo, ele colocou aqui para mim 17,75. Mas o valor continua errado. Resolvi um problema. A média agora é um valor real.
né? Então, ao invés de 17, que ele tinha truncado o resultado, agora está mostrando 17,750000. Mas o valor está errado. Por que o valor está errado? O que ele fez? Hierarquia de comandos. Lembra aquela figura que eu mostrei para vocês da hierarquia? Primeiro vem lá as funções, depois vem exponencial, depois vem multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Então, o que ele fez aqui? Apesar de começar da esquerda para a direita, ele vai pegar e vai fazer primeira a ordem de hierarquia, que é o quê? var2 dividido por 2. Certo? Primeira coisa que ele fez foi dividir var2 por 2. O que eu faço para resolver isso? Eu coloco parênteses para alterar a ordem das operações. Então, eu quero que ele primeiro faça a soma e o resultado da soma vai ser dividido por 2. Certo? Então, vamos lá. Salvei. Vou executar de novo. E agora ele coloca o valor correto. Veja como é importante um pequeno detalhe aqui, né, na ordem de operações, na hierarquia das operações, que vai fazer toda a diferença no resultado. E olha só, isso acontece muito, hein? A gente cometer esses errinhos aqui. Veja como foi a diferença no resultado, né? Então, tem que ficar muito atento para esse tipo de problema, certo? Então, eu tenho que obedecer a ordem de operações e eu posso alterar a ordem das operações, a ordem normal das operações, separando, então, aqui a operação por parênteses. Um detalhe importante. Imagine que eu tivesse uma outra operação e quisesse colocar entre parênteses também, né? Isolar essa operação. Como eu tenho parênteses, eu posso usar colchete? Será que uma operação dessa está certa? Por exemplo, vamos ver aqui. Coloquei, em vez de parênteses, eu coloquei colchetes. Eu vou compilar. E ele vai me dar um erro aqui, ó. Ele me deu um erro aqui nessa linha, que é a linha 21, provavelmente, está indicando, ó, 21,7, vamos ver se é isso. Exatamente, ó. Tá, eu estou aqui na linha 21, né? Então, ele está aqui na linha 21, certo? Então, ele me dá a mensagem, ó, qual é a linha que tem o problema. Então, estou aqui na linha 21 com o problema. E o problema, não entendi bem a mensagem dele aqui, mas ele está dizendo que eu estou fazendo alguma coisa errada aqui na linha 21. E a coisa errada é colocar colchetes. A gente não usa colchetes para... como a gente usaria em matemática normalmente, né, para indicar uma operação. Então, a gente vai usar sempre parênteses. Simplesmente, eu vou usar parênteses. Tá? Então, se eu compilar agora, salvei já, vou compilar. Não vai dar problema nenhum se eu executar. Vai dar o resultado bonitinho lá. Próxima tarefa nossa aqui é criar um programa para calcular o seno, cosseno, a tangente, a raiz quadrada e o módulo de uma variável. Então, vamos lá. Vou usar o mesmo programa, tá? Antes de eu fazer isso, deixa eu falar para vocês uma coisa que eu acho que é muito importante a gente ter em qualquer problema, em qualquer programa. Isso vai evitar muitos erros. Eu posso... Vocês viram o que aconteceu ali com a variável média, né? Como ela começava com M, o Fortran usou a declaração implícita de variáveis. Eu não declarei, ele usou a declaração implícita de variáveis. É possível você anular essa declaração implícita, tá? E a gente vai fazer isso com a seguinte declaração. Implicit nome. Então, qual é o efeito disso? Vamos supor que eu não tivesse declarado a variável média, que como a gente fez antes. O que ele vai fazer? Vou compilar de novo, né? E aí ele vai reclamar. Ó. O que ele fez? Ele identificou que existe uma variável média numa operação aqui, só que essa variável média não foi implicitamente declarada, ela não tem um tipo implícito. Por que aconteceu isso? Porque eu eliminei a declaração implícita aqui no implicit nome.
tá? Com esse comando implicit none, eu eliminei essa declaração implícita. Então, obrigatoriamente, eu tenho que dizer para ele, ó, média é uma variável do tipo real. Simplesmente por fazer isso, ele vai compilar e vai executar. Tá bom? Sem problemas. Muito bem. Então, vamos à frente. Quero um programa para calcular seno, cosseno, tangente, raiz quadrada, módulo de uma variável. A gente vai escrever, então, real. Vou colocar seno. Queria mostrar um campo de continuação. Vou colocar aqui uma vírgula. E, ao invés de escrever nesta linha, vou colocar, então, aqui um comentário. Valor do seno. Vou continuar na linha seguinte, tá? Então, eu venho aqui na próxima linha, e vou colocar, em vez de eu declarar de novo, eu vou simplesmente chamar de cos, aqui o cosseno. Vou colocar uma vírgula e vou colocar valor do cosseno. Vou criar uma outra uma variável aqui que eu vou chamar de tange, que vai ser a tangente. Valor da tangente. Vou criar uma variável chamada raiz. Vou identificar aqui valor da raiz quadrada. Uma outra variável que é o módulo. Então, vou chamar de módulo. Valor absoluto. Então, era isso que eu queria aqui. Seno, cosseno, tangente, raiz quadrada, módulo de uma variável. Muito bem. Se eu colocar do jeito que está e compilar, como eu não quero mais variável, o último não precisa de vírgula. Então, eu vou colocar aqui, estou separando por vírgula. A mesma coisa que eu fiz aqui, ó, tá? Só que como eu quero colocar, identificar o que significa cada variável, então, eu, ao invés de colocar todo mundo na mesma linha, eu coloquei cada um em uma linha. E aí, na frente de cada um, eu coloquei o que ela significa, uma explicação do que significa aquela variável. Então, um é o valor do seno, outro o valor do cosseno, assim por diante. Da forma que está aqui, vai dar um erro, tá? Então, vamos lá. Vamos compilar de novo o programa. G foi para menos O, novo ponto .exe, novo ponto .f, e ele vai reclamar. Por que ele está reclamando? Ele está reclamando porque eu queria que continuasse as linhas, mas não fiz isso da forma certa, porque ele não sabe que a próxima linha não é uma coisa implícita. Por exemplo, no R, né, se você fizer isso, ele vai entender que aquilo é uma continuação. No Fortran, ele não entende. Você precisa dizer para ele que aquela é uma linha de continuação. Então, como é que a gente faz isso? No Fortran 77, a gente tem que colocar algum caractere na coluna 6 da linha seguinte, tá? Então, vamos lá. Vamos buscar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, na coluna 6, eu vou colocar um e-comercial, por exemplo. Eu vou colocar só nessa linha para ver como fica a mensagem de erro. Eu quero fazer pouco a pouco aqui, passo a passo. Ele vai continuar dando erro porque tem uma vírgula lá sobrando depois, mas vamos ver se ele muda o erro dele aqui. Deixa eu dar um clear. Ó. Veja que ele diminuiu um erro, né? Ele não deu erro mais na primeira coluna, como ele estava dando antes. Agora ele começou a dar erro a partir da segunda linha. Né? O erro na primeira ele já desapareceu. Por quê? Porque eu coloquei um campo de continuação. Ele está reclamando aqui simplesmente por conta dessa vírgula. Se eu tirar a vírgula, ele não vai reclamar mais nesse ponto. Quer ver? Ó? Eu vou tirar a vírgula, vou salvar e vou compilar. Ó, agora ele não deu mais o erro no cosseno. Ele só reclamou da tangente.
né? Então, ele está identificando que está faltando aqui a continuação. Então, vamos colocar a vírgula, e agora eu vou fazer a mesma coisa nas outras linhas. Indicando que é uma continuação da linha de cima. Vamos deixar só esse último aqui sem. Então, agora, ó, ele vai identificar que seno, cosseno, tangente, raiz, são todos aqui da mesma linha real ali, né? Então, clear, e vou compilar de novo. Por que ele deu erro na linha do raiz? Ele deu erro na linha da raiz, por quê? Porque tem uma vírgula aqui, simplesmente por isso. Então, se tem uma vírgula, está faltando coisa depois da vírgula. E deu um erro na última linha, no módulo. Por quê? Porque no módulo eu não indiquei que tem um campo de continuação. Então, para resolver isso, a gente vai colocar aqui um e-comercial, né? E vou voltar lá para a compilação, e agora não vai ter mais nenhum erro. Tá? Então, isso é muito importante, principalmente para quem está acostumado com outras linguagens, porque em outras linguagens você não precisa indicar que aquilo é uma continuação daquela linha de cima. E aí você fala, por que eu fiz isso e não fiz igual na primeira linha? Simplesmente porque eu quero deixar o programa mais claro, né? Eu quero dizer para o usuário, para quem está vendo o programa, o que significa aquela variável. Isso é o que a gente chama de documentar bem o programa, né? É um programa bem documentado. Tudo bem que os nomes aqui já indicam mais ou menos o que significam as variáveis, mas, né, o ideal é que o programa seja bem claro, para quem vai ler esse programa, consiga entender rapidamente o que ele significa. E agora, ó, como não continua mais, não tem nenhuma linha de continuação, essa variável que eu chamei de modo aqui, de modu, não tem vírgula na frente. Então, acabou aí. Acabou aí o nosso problema de declaração de variáveis, certo? Para calcular os nossos valores dessas funções trigonométricas, a gente precisa lembrar do seguinte: os valores precisam estar em radianos. O argumento da função seno, cosseno, tangente tem que ser em radianos. Então, a gente vai precisar transformar os nossos valores em radianos. A gente vai pegar valores de ângulos aí, né? Eu vou considerar um ângulo, vamos criar uma outra variável aqui. Vou criar mais uma variável módulo absoluto, vou botar aqui uma vírgula, vai continuar na próxima linha, e eu vou criar mais uma variável que eu vou chamar de ângulo. É o ângulo. Vou chamar de ângulo G. E essa variável vai ser ângulo em graus. Tá? Vou criar uma outra variável. Que eu vou chamar de ângulo R. Vai ser o ângulo em radianos. Para transformar a variável, o ângulo que está em graus para radianos, eu vou precisar do valor de π. Então, eu vou declarar aqui uma variável do tipo real, π. Então, declarei uma variável aqui, π, né? Beleza? Então, tá. Então, a declaração de variáveis está pronta. Agora, vamos fazer os cálculos. Tá, eu não coloquei a declaração program. Meu primeiro programa, por exemplo. Tá? Se eu colocar isso, veja que não vai mudar nada. Ó, compila normal. Executa do mesmo jeito, não faz falta nenhuma, tá? Mas fala, mas para que usa? É só para
para identificar, assim, o que, em geral, quando a gente usa o programa, ele é um programa não executável, um comando não executável, a gente coloca aqui, ó, meu primeiro programa, só para dizer mais ou menos o que o programa faz. Eu poderia colocar cálculo de média, cálculo de variáveis básicas, alguma coisa para identificar o que o programa faz, mas ele não é um programa obrigatório, tá? Um comando obrigatório. Ótimo. Então, a gente calculou aqui o valor de média, e agora o que a gente vai fazer é calcular o seno, cosseno, a tangente, raiz, o módulo, o ângulo, aliás, em cima de um ângulo. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa é definir quem é o π, porque o Fortran não sabe quem é o π, tá? Não é automático. Então, eu preciso dizer para ele, eu vou dizer para ele aqui, ó. Definindo variáveis trigonométricas. Primeira coisa que a gente vai fazer é definir o valor de π. Então, π vai ser igual ao arco tangente 4 vezes o arco tangente de 1, tá? Poderia dizer 3,1416, lá? Sim. Vou definir qual é o valor do ângulo. Fala um ângulo aí. Então, nossa variável é ang G, né? Ang G, isso. Vamos botar 45? Vou botar 45. E aí, vamos converter, né? Convertendo o ângulo em radianos. Então, ang R, que é o que eu chamei lá de ângulo em radianos, vai ser o quê? O ângulo em graus vezes π dividido por 180 pontos. Então, converti aqui o ângulo em graus para radianos. E veja que tanto faz aqui a ordem de operações, né? Porque são operações de mesma hierarquia, então ele vai fazer da esquerda para a direita. Então, é o ângulo vezes π dividido por 180. Assim, eu transformo um ângulo em graus e um ângulo em radianos. Então, posso agora, com isso, calcular as nossas variáveis. Então, seno vai ser igual a seno de ang R. Cosseno vai ser igual ao cosseno de ang R. A tangente eu poderia calcular de duas maneiras, né? Poderia simplesmente fazer a razão entre seno e cosseno ou usar a função tangente. Então, aqui no caso, eu vou usar a função tangente, tá? Eu chamei de quê? Tang raiz. Tang vai ser igual a tangente. Aliás, eu já tinha usado ali em cima, né? Yang R. Então, as nossas três variáveis já estão aqui. Então, vamos escrever aqui na tela. Right. Na tela, no formato livre. Valor do seno. Não, valor do ângulo em radianos. Igual. Aí, vou botar aqui só para a gente ver na tela o valor, né? O ângulo em radianos, ang R.
Vou escrever na tela. No formato livre. Valor do seno igual, fecha, vírgula, seno. Escreva na tela no formato livre, valor do cosseno igual, cosseno. E por último, write na tela valor da tangente igual, fecha o clique, tanque. Salvar. Compilar. É um erro, 4. Pi é 4 vezes o arctangente de 1. E que ele não gostou. Isso aqui está na coluna errada. Ah, porque estava tudo na coluna. Ó, tá tudo na coluna 6. Ele não indicava aqui que estava na coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só por isso. Estava ocupando, invadindo, as letras estavam todas na coluna de continuação, então ele estava dando erro. Então, vamos lá, vamos executar. Ele escreveu lá os ângulos, né? Ó, valor do ângulo em radianos, 0,7853, valor do seno, 0,7, cosseno 0,7, porque é 45, seno igual ao cosseno, então tá certo. E o valor da tangente é 1, como a gente já esperava, por isso que eu escolhi o ângulo de 45. Então, fez, tá? Calculou os ângulos e jogou aqui na tela os nossos resultados. Vamos lá, vamos calcular a raiz. Eu chamei de raiz, né? Então, raiz vai ser o quê? SQRT do ângulo. Do ângulo em graus. Vou mandar escrever na tela. Write. Na tela. Valor da raiz do ângulo é, fecha, raiz. Salvei. Vou compilar. Vou executar. Então tá lá, ó, valor da raiz do ângulo é 6,7, que é a raiz do ângulo de 45, né? Tá certo? E faltou o módulo, que eu chamei de módulo. Então vai ser o módulo. Vamos fazer o seguinte, eu vou mudar o valor do ângulo, então eu vou botar um ângulo aqui de menos 45, tá? Mod U vai ser igual ao ABS, o valor do ângulo em graus. Eu vou escrever na tela. Na tela, no formato livre, valor do módulo do ângulo igual, clique, módulo. Ctrl S. Salvei. Compila. Olha, então, ó,
mudou, né? Veja que eu criei um problema aqui, porque eu estava calculando a raiz de um número negativo, né? Então, ele deu um problema aqui na nossa variável raiz. Pegou o ângulo que era menos 45 e mostrou na tela para a gente o módulo desse ângulo, que é o valor absoluto, né, do ângulo, que é 45. Maravilha? Finalmente, obter a parte inteira de uma variável real. Então, tem mais uma etapa. Vamos pegar aqui parte inteira de uma variável real. Vamos daí descrever na tela, simplesmente, write. Vou declarar. Simplesmente escrever na tela. Vamos lá. Parte inteira. A gente sabe que o nosso valor de média, né? Da média. Parte inteira da média é igual. E simplesmente vou fazer assim, ó, int de média. Tá? Então, eu obter a parte inteira de um valor real. Parte inteira de um valor real, estou usando a função int. Então, o nosso valor de média era 12,75 e agora a parte inteira da média é 12. Então, como é que eu obtenho a parte inteira de um valor real? Uma variável real. Simplesmente usa a função int. Tá bom? E a última coisa que eu queria mostrar para vocês é a diferença, então, entre o comando stop e o comando end. Então, a gente já falou, né? O stop é o final lógico e o end é o final físico. Para fazer isso, eu vou usar um problema que nós tivemos aqui no cálculo agora. Ó. Então, a gente teve aqui um valor de raiz que não está definido. Por que não está definido? Porque o ângulo é negativo. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aproveitar e vou adiantar um pouco, né? Como é que a gente vai fazer isso. Então, o problema está aqui no ângulo da raiz, né? Então, eu vou fazer o seguinte, olha. Antes. Tá, calculou a raiz, eu vou dizer para ele o seguinte. Vou impor uma condição. Se ang g for menor que zero, then escreva na tela. Write na tela. Não existe. Não existe não, né? Na verdade existe. Não existe raiz real para número negativo, tá? Caso contrário, então eu vou botar aqui um else. Caso contrário, escreva na tela o valor do ângulo, o valor da raiz do ângulo é raiz. Vou terminar essa condição aqui com um endif. Então, olha só o que eu estou fazendo. Eu coloquei uma condiçãozinha. Será que não ultrapassa a coluna? Não, não ultrapassa. Coloquei uma condição que é para ele analisar se o ângulo é negativo ou não. Então, se o ângulo for negativo, se ele for menor que zero, então o que ele vai fazer? Ele vai passar por aqui e vai dizer para a gente, olha, não existe raiz real para um número negativo. Se o ângulo for positivo, quer dizer, se essa condição aqui não for aceita, então ele vai escrever que a raiz
do ângulo é igual à raiz que ele calculou, certo? Então, ó, vamos ver se isso funciona. Eu já coloquei uma coisa aqui. Ah, outra coisa. Eu quero que ele escreva na tela e saia. Tá? Então, eu coloquei ali para ele escrever na tela essa mensagem e sair do programa. Então, vocês vão ver que ele não vai jogar... Se ele fizer isso, ele não vai escrever para a gente na tela essa parte aqui, ó. Nesse caso, tá? Ele vai sair antes. Então, vamos lá. Vou compilar. Eu vou executar. A gente sabe que o ângulo negativo, então ele tem que cair naquela primeira condição ali, ó. O que ele fez? Ah, ele deu só uma mensagem aqui. The following floating point is exceptional signaling value flag. Bom, sei lá o que isso quer dizer. Mas o que ele fez? Ele escreveu na tela, não existe raiz real para número negativo. E saiu do programa, tá? O que acontece se a gente mudar o valor aqui, né? Eu tinha colocado lá menos 45, então vamos tirar aqui o menos 45 e vamos ver o que ele faz. Vou compilar. E vou executar. Então, ele não vai reclamar de nada. Ele vai continuar. Então, veja. O que eu fiz aqui? Eu alterei, né? Quando o valor é negativo, eu estou alterando a ordem. Porque qual seria a ordem? A ordem seria depois calcular o módulo e escrever na tela essas duas coisas. O que ele fez? Ele pulou. Como eu coloquei uma condição aqui, ele tem um stop, que é o que a gente chama de fim lógico. Eu não vou botar acento, porque a gente não usa acento, Fortran. Fim lógico. Então, aqui está o fim lógico e aqui está o fim físico. O exemplo não é muito legal, mas foi uma maneira de eu aproveitar o programa que a gente tinha feito aqui para entender qual a diferença entre o fim lógico e o fim físico. Então, nessa condição, se o ângulo, né, for menor que zero, não existe, eu pedi para ele, então, dar essa mensagem e sair. Tá certo? Então, essa é a diferença entre o fim lógico e o fim físico.